Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iniciamos mais uma semana de muitos estudos, de muita dedicação, de muito comprometimento. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. E vamos lá para mais uma semana de muitos estudos. É isso aí. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar sobre coesão. É isso mesmo. Vocês já ouviram falar em coesão, né? Então, hoje nós vamos retomar esse assunto um pouquinho mais aprofundado, tá? Então, pegue o LD lá na página 48. Aguardo vocês. Então, galerinha do quarto ano, como a professora falou, hoje nós vamos falar sobre coesão. É isso mesmo. Vocês já conhecem essa palavra, certo? Nós estudamos há alguns dias a coesão por sinonímia. Vamos só retomar então um pouquinho sobre a coesão? Toda vez que vocês ouvirem falar sobre coesão, é sobre o sentido, né? É sobre uma clareza de ideias dentro de um texto, tá? Então, toda vez que nós nos referimos à coesão, é referente a um sentido da produção textual, a clareza de ideias da sua escrita, do seu texto, certo? E aí, nós utilizamos alguns recursos, né, para que esse texto seja um texto coeso, ou seja um texto que tenha clareza de ideias, certo? Que o leitor que vai ler esse texto, né, que foi escrito, tenha a compreensão, né, do que foi escrito, certo? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre coesão, nós estamos nos referindo a uma clareza de ideias, tudo bem? E aí nós vimos, né, a coesão por sinônimos. É isso mesmo. Nós estudamos então alguns dias atrás sobre a coesão por sinônimos, né? Os sinônimos nos ajudam, né? É um recurso que nós utilizamos para não repetir as palavras dentro de um texto. E isso torna, né, o nosso texto mais claro, mais objetivo, certo? Então, os sinônimos são aquelas palavras, né, que têm o sentido semelhante a outras palavras, né, e que não vai. Então, nós utilizamos os sinônimos para não repetir as palavras sem alterar o seu sentido dentro de um texto, certo? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa coesão. Então, nós já aprendemos sobre a coesão por sinônimos e hoje nós vamos aprender um outro recurso aqui para que o nosso texto fique claro, né? Para que as nossas ideias sejam claras e objetivas. Tudo bem? Então, olha só, pegue o LD de vocês lá na página 48. E aí, nós vamos fazer aqui as primeiras questões, tá? Número 1. Releia um trecho da carta que Fernanda enviou ao Daeb. Solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Há dias que há água em abundância no local. Letra A. A que local a autora da carta se refere? Qual é esse local que a Fernanda está se referindo? Então, vocês vão escrever aqui na letra A. Na letra B, qual palavra ou expressão aqui abaixo, né, é mais específica, tá? Então, é via pública ou local. Na letra C, qual dessas palavras, né, sugerem uma expressão genérica, local ou via pública? Aí aqui vocês vão entender melhor o que a professora está falando. A palavra local, no contexto que acabamos de ler, é um hiperônimo. Professora, mas o que é isso? Hiperônimo? Que palavra estranha, né? Isso mesmo. Então, quando nós falamos aqui, ó, um local, nós não estamos sendo específico, né? Nós não estamos dizendo qual é este local. Pode ser qualquer local. Então, é uma palavra que vai abranger, né, vários locais. Um local pode ser uma praça, um local pode ser uma igreja, um local pode ser uma rua,
né? Agora, quando eu estou dizendo rua, quando eu estou dizendo via pública, quando eu estou dizendo igreja, eu estou me referindo a um local específico, né? A um lugar específico. Eu não disse qualquer local, mas eu disse igreja, eu disse praça, eu disse casa, certo? Agora, então, local, ele vai ser um hiperônimo de casa, um hiperônimo de rua, um hiperônimo de via pública, tá? Então, olha só aqui, ó. A palavra local, no contexto que acabamos de ler, é um hiperônimo, isto é, uma palavra que tem um sentido mais abrangente em relação a outra informação do texto, tá? Sempre nós estamos referindo ao mesmo contexto, ao mesmo texto, né? Então, nesse caso aqui, ó, local é um hiperônimo, por quê? Porque ele tem um sentido mais abrangente, tá? Por exemplo, mais abrangente do que avenida. Aqui eu estou sendo específica, né? Estou dizendo que é na Avenida Taquari, tá? Local, então, seria um hiperônimo de Avenida Taquari, certo? Então, por exemplo, aqui no livro nós temos mais um exemplo aqui, ó. O leão é feroz. Esse animal é considerado o rei da floresta. Então, nós temos aqui o leão é feroz. Esse animal, então, o animal eu estou me referindo a quem? Ao leão. Mas vocês estão vendo que aqui a palavra leão é uma palavra específica. É o leão. Quando eu digo animal, é uma palavra mais abrangente, tá vendo? Então, eu estou me referindo a um conjunto, né, de animais, por exemplo. Então, esse animal é considerado o rei da floresta. A palavra animal é mais abrangente do que a palavra leão, certo? Mas também serve para designá-lo. Assim dizemos que animal é hiperônimo de leão, certo? Então, toda palavra que ela é mais abrangente de que outro grupo de palavras, nós chamamos essas palavras de hiperônimos, tudo bem? Então, olha só aqui na número 2. Vocês vão compreender melhor sobre os hiperônimos, certo? Só lembrar, então, hiperônimos são as palavras que são mais abrangentes que outras, tá? Então, nós temos dois tipos de palavras, as palavras mais específicas e as palavras mais abrangentes. As palavras específicas determinam, né, qual é a palavra, qual é o lugar, qual é o animal, né? A palavra abrangente ele vai determinar, pode ser qualquer animal, então é mais abrangente, tudo bem? Então, na número 2, releia este outro trecho observando a palavra em destaque. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque por um hiperônimo. Então, nós temos aqui a palavra em destaque, que é a palavra carros. Qual palavra seria mais abrangente que a palavra carro? Por exemplo, no lugar de que poderia abranger, por exemplo, ônibus, caminhão, né? Outros tipos de meio de transporte. Então, qual é a palavra que eu posso substituir aqui a palavra carros? Se for preciso, vocês podem pesquisar, tá? Qual é o hiperônimo de carro? Mas tentem fazer aí, tá? Podem pesquisar no dicionário ou na internet. Lá na página 49, faça a correspondência entre as colunas ligando a palavra ao seu hiperônimo. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui as palavras, né, que são palavras específicas. Do lado direito, nós temos os hiperônimos dessas palavras. Tudo bem? Então, vocês vão ligar. Nós temos aqui, ó, rosa, dentista, dengue, carro e Portugal.
E aqui nós temos os hiperônimos, meio de transporte, tá vendo? Então, quando eu me refiro a meio de transporte, pode ser qualquer meio de transporte, carro, moto, bicicleta. Então, meio de transporte vai ser o hiperônimo de carro, vai ser hiperônimo de bicicleta, vai ser o hiperônimo de moto, tudo bem? Então, por exemplo, meio de transporte é o hiperônimo de carro, então eu vou ligar aqui. Aí eu tenho aqui outro hiperônimo, doença, flor, país e profissão. Então, vendo então que os hiperônimos, eles são as palavras mais abrangentes, tá? E lembrando que os hiperônimos, tá? Eles podem ser utilizados para substituir palavras, né? Para evitar as repetições, ou também eles vão ter a função de retomar palavras que já foram ditas no texto, tá? Então, mais uma informação aí para vocês. E sempre evitando a repetição da mesma palavra, né? Dentro de um texto. Então, isso mostra uma clareza de ideias. Número 4. Recorte as figuras do fim da página e colhe-as de acordo com os hiperônimos das palavras que as representam. Então, nós temos aqui as figuras, né? Que são figuras de alimentos aqui, né? Específicos, né? E aqui nós temos mais abrangentes. Nós temos os hiperônimos, frutas e hiperônimos doces. Então, vocês vão recortar aqui e vão colocar, por exemplo, se eu tivesse aqui um coco, né? Então, será que doce seria o hiperônimo de coco? Não, né? Fruta, sim. Frutas é o hiperônimo de coco e de várias outras frutas também. Então, vocês vão colar aqui cada figura correspondente ao seu hiperônimo. Agora, nós vamos lá para a página 50. E como a professora falou, que os hiperônimos, eles podem retomar palavras já ditas no texto sem repeti-las. É isso que vocês vão fazer aqui na número 5. Então, vocês vão completar as frases com o hiperônimo das palavras em destaque. Então, nós temos aqui, ó, letra A, B, C e D e E. E nós temos aqui as palavrinhas em destaques. E nesse quadrinho, nós temos aqui os hiperônimos dessas palavras, tá? Então, na letra A, eu vou substituir, né? Ora, eu vou completar, vou retomar a palavra rosa pelo seu hiperônimo. Então, qual dessas palavras aqui vai ser o hiperônimo de rosa? Então, olha só, letra A. A rosa é vermelha. Essa, o quê? Essa meio de transporte é muito vendida no Dia dos Namorados? Ou essa flor é muito vendida no Dia dos Namorados. Então, vocês estão vendo que rosa é uma única espécie de flor, né? Então, aqui eu tenho uma palavra específica. Já flor é mais abrangente, né? Há várias flores. Então, olha só, a rosa é vermelha. Essa flor é muito vendida no Dia dos Namorados. Por isso que flor vai ser hiperônimo de rosa. Letra B. O Brasil é muito extenso. E vocês vão completar aqui o que fica na América Latina. Então, não posso repetir aqui a palavra Brasil. Eu tenho que pegar um hiperônimo aqui de cima. Letra C. Moto e ônibus são muito usados hoje em dia. São o quê? Que circulam com mais velocidade nas grandes cidades. Letra D. A febre amarela voltou a aparecer no Brasil. O que é a febre amarela mesmo? Né? Então, vocês vão completar aqui, ó. Como essa não deveriam mais existir. Letra E. Ser médico é difícil. Trata-se de uma que exige bastante responsabilidade. Agora, nós vamos para as atividades lá do LA, tá? Também sobre coesão, tá? E aqui é uma atividade bem parecida também com a do LD que vocês fizeram agorinha. Vocês viram agorinha, né?
Então, olha só. Coesão. Ligue o hiperônimo às imagens correspondentes. Então, nós temos aqui os hiperônimos, planta, material reciclável e alimento. Vocês vão ligar, então, as imagens a cada hiperônimo correspondente, tá? Ah, nós temos também flor, ó. Planta, material reciclável, alimento e flor, tá? Então, e nós temos aqui as imagens, né, correspondente a cada hiperônimo desse aqui, certo? Então, vocês vão ligar, né, cada imagem aqui correspondente ao seu hiperônimo. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as atividades de hoje, tá? Bons estudos para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima aula.